E vamos lá, pessoal, agora a gente vai falar sobre radiciação, tá certo? Normalmente a gente aprende isso desde o 6º ano, mas agora a gente vai aprender algumas propriedades da radiciação. E para começar a gente tem que lembrar dos elementos que tem uma radiciação, que é o radical, que é esse símbolo que a gente tem aqui, tem um índice, que normalmente ele é dado em números, e tem um radicando, que é o que fica dentro do radical, tá certo? Então vamos lá para as propriedades. As propriedades, a primeira propriedade é essa aqui. Quando o radicando estiver em forma de potência, e essa potência for igual ao índice, a raiz dessa situação aqui vai ser igual à base do radicando. Eu coloquei até assim, ó. Quando o índice é igual ao expoente do radicando, a raiz será a base do radicando, do mesmo jeito que eu expliquei. Tá certo? Essa é a primeira propriedade. Professor, é difícil, mas tem que estar sempre revisando para poder saber. A segunda propriedade é essa seguinte aqui, que eu vou ler. Podemos multiplicar ou dividir simultaneamente o índice e o expoente do radicando sem alterar o resultado. Você observa aqui, ó. Eu tenho um índice n e o expoente n. Se eu multiplicar por qualquer número p, eu vou ter o mesmo resultado, não vai alterar o resultado, tá certo? Assim como acontece na divisão. Vamos ver aqui uma situação. Vamos levar em consideração a raiz quadrada de 4. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar aqui o índice. Quando aqui é raiz quadrada, então o índice aqui é 2, tá certo? Vamos multiplicar esse índice por 3. E multiplicar aqui é como se fosse expoente 1. E multiplicar aqui por 3 também, tá certo? Vamos ver como vai ficar. Vai ficar a raiz sexta de 4 ao cubo, tá certo? E como é que eu calculo essa raiz sexta de 4 ao cubo, professor? Vamos ver, né? Primeiramente, a gente pode fatorar. Vamos fatorar 4? Fatorando 4, a gente tem 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Eu vou ter 2 ao quadrado, não é isso? Então, eu vou puxar para cá. Eu vou ter a raiz sexta de 2 ao quadrado, que vai estar elevado ao cubo, por aquela propriedade. Isso aqui é potência de potência, eu vou ter raiz sexta de 2 elevado à sexta. Agora vamos levar em consideração agora a primeira propriedade que eu vi. Quando o índice for igual ao expoente do radicando, a raiz vai ser quem? Vai ser a minha base. A base aqui é 2, tá certo? A gente elimina aqui esse caso aqui. Então, é a mesma coisa. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Se a gente multiplicar o índice e o expoente da potência, do radicando nesse caso, ele não vai alterar o resultado. O resultado vai ser sempre o mesmo, tá certo? Isso é só um exemplo. A gente pode pegar também dividindo, mas eu não vou fazer o exemplo de dividir não, que vai dar a mesma coisa. Agora vamos para a terceira propriedade. Na terceira propriedade, a gente tem o seguinte: quando houver uma multiplicação dentro de qualquer raiz, a gente pode reescrever ela dessa forma aqui, ó. Pegar, colocar cada fator da multiplicação em uma mesma raiz com o mesmo índice. Um exemplo, raiz com índice n de A vezes B. Eu posso fazer raiz com índice n de A vezes raiz com índice n de B. Tá certo? Da mesma forma acontece com a divisão. Lembre que toda fração é uma divisão. Então com a divisão a gente pode fazer por parte. Primeiro, raiz n de A dividido por raiz n de B. Ou a gente pode fazer completo, tá certo? Essa daqui é a terceira e quarta propriedade. Vamos para a quinta propriedade.
A quinta propriedade é o seguinte: toda vez quando a gente tiver, toda vez que o radical, no caso, né, essa raiz que a gente está querendo calcular, tiver em forma de uma potência, o expoente dessa potência aqui vai diretamente para o expoente da base, ao exemplo daqui. Eu vou dar até uma noção aqui para vocês. Vamos supor que a gente tenha raiz quadrada de 9 elevado ao quadrado. Vamos ver aqui, né? Raiz quadrada de 9 elevado ao quadrado por essa propriedade, como é que ficaria? Ficaria raiz quadrada de 9 ao quadrado. Que como o índice aqui são iguais, aqui é 2 e 2, aqui vai ser 9 o resultado. Vamos ver agora na prática, vamos tirar a dúvida. Se eu tenho a raiz quadrada de 9, eu vou fazer raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 9 vai dar raiz quadrada de 81. E a raiz quadrada de 81 é 9. Observe que os resultados são iguais, tá certo? Então essa é mais uma propriedade de radiciação. Toda vez quando tiver um expoente, a raiz, né, que a gente está querendo calcular, estiver de forma de uma potência, o expoente dela vai para a base. A gente vê aqui, ó. E a outra aqui agora, essa sexta, está dizendo assim: nesse caso temos uma raiz de uma raiz. Logo podemos reescrevê-la com um único radical, multiplicando seus índices. Como assim, professor? Há um exemplo. Eu tenho aqui a raiz de m, raiz de n de a. Como é que faz isso aí? Era dessa forma aqui. Um exemplo, se eu tiver a raiz cúbica de uma raiz quarta de, vamos supor, 256. Como é que eu posso reescrever ela? Eu escrevia apenas uma raiz, escreveria o 256 e aqui iria multiplicar. 3 vezes 4, 12. Ia ficar raiz 12 de 256, tá certo? O índice seria 12. Então, toda vez que tiver a raiz de uma raiz, eu multiplico os índices. E agora o último caso, que é o sétimo, que esse é o mais utilizado, o sétimo caso, é a gente transformando uma raiz em forma de uma potência. A gente pode fazer vice-versa também. E essa potência será fracionária. Há um exemplo, vamos lá, um exemplo. Eu quero saber a raiz cúbica de 2 elevado à sexta. Quem é a raiz cúbica de 2 elevado à sexta? Eu posso escrever ela em forma de uma potência. Ficaria 2. Primeiro vem o expoente do radicando, que eu vou dividir com o expoente com o índice. 6 dividido por 3 daria 2. Então a raiz cúbica de 2 elevado à sexta vai ser 4. Professor, mas se tivesse assim, esse caso, raiz quadrada de 9, digo 9 não, raiz quadrada de 25, a gente sabe que a raiz quadrada de 25 é quem? 5, né? Então vamos ver como ficaria, em forma de uma potência. A gente pegaria raiz mais não, repetiria essa base aqui, que seria 25, o radicando. Aqui é como se tivesse 1 e aqui 2. Ficaria 25 com o expoente fracionário, 1 sobre 2, tá certo? É dessa forma aqui. Quando não tem nenhum número, a gente considera 1. Do mesmo jeito, a raiz, quando não tem nenhum número, a gente considera 2. Tá bem? Então, essas são as propriedades que eu queria que vocês compreendessem. A primeira questão está mandando calcular só umas propriedades assim, né? Você vai calcular a raiz quadrada de cada um e resolver cada expressãozinha dessa.
Eu vou até dar um exemplo, deixa eu apagar aqui. Eu vou pegar o exemplo da letra A. Na letra A está pedindo a raiz quadrada de 25 mais a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 16 é 4. Ficará 9, né? Então esse é o resultado da expressão. Na segunda questão, está dizendo assim, qual o valor de x na igualdade? Aí eu tenho a raiz 16 de 2 elevado à oitava e igual a raiz de x de 2 elevado à quarta. Usa a propriedade 2, é uma dica que eu boto, e tenta encontrar o valor de x para que a igualdade seja válida. Então o que é que vocês vão fazer? Usar a propriedade 2 é qual? É aquela que você vai dividir o expoente e o índice por algum valor, tá certo? A partir que eu dividir por algum valor, eu tenho que chegar a um fato de ter o quê? Raiz de um índice, que a gente vai encontrar esse índice, de 2 elevado à quarta. Aqui não está 2 elevado a 8, a gente tem como dividir ali, né? Dividindo por 2, vai ficar 2 elevado a 4. Então vocês vejam aí como é que faz. Na terceira, sabendo que todas as expressões são definidas no conjunto dos números reais, determine o resultado para 8, de 2 é a terça. Aqui é outra coisa aqui, pessoal, que a gente falou. Da mesma forma que a gente consegue encontrar, passar isso aqui para a forma de uma potência, a gente pode pegar uma potência fracionária, de expoente fracionário, e passar para a forma de uma raiz. Como é que ficaria isso? Ficaria raiz, aqui o radicando vai ser 3, o índice é sempre esse que tem aqui, e aqui seria o expoente. Dessa forma, tá certo? Vocês só vão trabalhar com as propriedades. E aqui eu dou uma dica de qual propriedade utilizar. Quais delas, né? A quarta, calcula usando as propriedades de radiciação. Vocês vão tentar usar as propriedades de radiciação para poder calcular essas questões aí. Na quinta, represente na forma de potência com expoente fracionário. A gente discutiu aqui que, no caso, a propriedade 7, né? Para vocês compreender direitinho. E nossa aula fica por aqui, tá certo? Qualquer coisa vocês saem voltando no vídeo para ver quais são as propriedades de utilizar em cada questão.